a primeira pauta que eu queria colocar para vocês remete a repetir que a grama é verde e o céu é azul. É a declaração do embaixador de Israel na ONU. Ele fala com todas as letras: não podemos viver ao lado de terroristas. E isso era para ser uma declaração tranquila, ordinária. Era para ser uma declaração como qualquer outra. E daí eu gosto de lembrar o seguinte: se os tudo bem, né? A gente não pode brincar com hipóteses que fogem de contextos geográficos e espaciais, mas eu não ouvi ninguém falar, Flávio, depois do 11 de setembro, que a Al-Qaeda deveria ser protegida porque os afegãos são oprimidos, porque existe uma opressão e uma islamofobia difundidas no mundo ocidental que de alguma forma geraram a miserabilidade do povo afegão que se insurge contra o homem ocidental para se libertar das correntes e das prisões onde eles são colocados, e daí não fala, sabe, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Agora, Israel é emblemático, porque está no meio do Oriente Médio, é o único país, que a gente sempre fala isso, que tem passeata da parada gay, que tem voto, que tem o mínimo de participação democrática, mesmo com todos os problemas naquele entorno, naquela região, só que cercado de facção e grupo terrorista. E como que a gente lida com isso? Enquanto o mundo inteiro acaba colocando uma espécie de digital no Hamas, com contribuições vultuosas para a faixa de Gaza, sabendo que uma boa parte daqueles recursos acabam caindo na mão de terroristas que moram em outros lugares. Tem terrorista que mora em Londres, tem terrorista que mora no Catar. Claro. E aí, como lidar com isso? Porque nós temos aqui uma guerra de curto prazo, que é a Israel entrando, né, a pé, entrando territorialmente lá na faixa de Gaza, mas a gente tem que olhar também para o Deep State americano e ver se eles não estão interessados em financiar conflito ao mesmo tempo que eles financiam o Irã, que eles financiam outros agentes aí do terror, e também ganham dinheiro com o conflito daquela região. Como que a gente tem que enxergar isso, Flávio? Não, legal, muito, muito boa pergunta, Marco. Primeiro, você estava falando que na época do 11 de setembro, né, a gente não viu muito o que a gente tem visto agora em termos do comportamento da imprensa, comportamento antissemita geral, né, da esquerda e da imprensa, muito, muito fortemente, né? Mas eu lembro que a gente já ali em 11 de setembro, a gente viu um pouco, sim, desse comportamento. Claro que não na escala que a gente está vendo hoje, né? Mas eu me lembro, por exemplo, de grandes intelectuais ocidentais na época, por exemplo, Noam Chomsky, escreveu um artigo falando, em referência ao 11 de setembro, chamando os Estados Unidos de um Estado terrorista e meio que tratando o atentado às Torres Gêmeas como uma reação meio desesperada e tal. Claro que ele fala condenável, mas, né, sempre aquela adversativa, né, para introduzir o que ele quer realmente falar. Noam Chomsky, por exemplo, falava que a culpa fundamental era dos Estados Unidos, né? Um outro intelectual famoso que foi na mesma linha foi o filósofo francês Jean Baudrillard. Eu me lembro que ele escreveu também um artigo falando claramente, ele falava assim, os terroristas da Al-Qaeda fizeram, mas nós pedimos isso. Ele falava, quando a situação, o sistema cria uma situação de espetáculo e de opressão a esse nível, que outra alternativa, senão o terror? Ele falava uma coisa nesses termos, assim, né? Eu me lembro que eu escrevi muito na época sobre isso, né? Aqui no Brasil, a gente teve também um intelectual de esquerda, o Vladimir Safatli, escrevendo também que o terrorismo, diante de situações digamos, de imperialismo norte-americano, da opressão causada pelo Império Norte-Americano, o terrorismo era basicamente a única reação possível e viável, assim. Então a gente já tinha naquela época ali digamos, essa ideia de que o Ocidente e, claro, e sobretudo os Estados Unidos e Israel, né, o grande aliado ali no Oriente Médio, eram de alguma maneira os culpados originais
por aquilo, né? Isso vem, o que eu chamei de... Eu até escrevi um artigo em 2018 falando dessa intifada midiática contra Israel, né? Porque, na verdade, isso aí é um padrão que se estabelece já há muito tempo, né? Você vê que lá nos anos 2000, teve um repórter do New York Times, acho que foi em 2000 mesmo, entrevistou, na época, uma liderança do Hamas, um sheik, como é que é o nome dele? Deixa eu ver se eu lembro aqui. O sheik Nabil Kaouk, né? Saiu uma entrevista com ele no New York Times no ano 2000. E o sheik falava claramente, ele reconhecia que o papel da imprensa ocidental estava favorecendo o grupo terrorista, né? Porque eles estavam falando, através dessas imagens da destruição, dos ataques israelenses, dos bombardeios, a gente consegue, à distância, abalar a moral do inimigo, né? Então, essa coisa vem de longe, assim, e é claro, como a gente tem visto o aumento a ascensão dos governos de esquerda no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, principalmente, a gente viu como você falou aí do Deep State, né? O Deep State controlado já há pelo menos uma década pelo Partido Democrata, e como eles foram responsáveis ali por essa situação no Oriente Médio, né? Lembro desde aquela crise de Benghazi, né? Com a Hillary Clinton metida ali em todo tipo de atrapalhada que deixaram o embaixador americano morrer e uma série de outras consequências. O Obama também, agora com o Biden, desde a retirada catastrófica ali do Afeganistão, né? Fortalecendo o Talibã, a gente sabendo também que armas foram parar com o Hamas e dinheiro também para o Irã, acabou indo financiar o Hamas, né? Então a gente vê que essa participação da esquerda mundial, nos Estados Unidos, claro, com a influência do país, isso tem efeitos muito nocivos. A gente vê que isso está resultando em um crescimento do antissemitismo cada vez mais descarado, né? Eu escrevi há alguns dias um artigo para a revista Oeste, falando que o Hamas, o Hezbollah, esses, digamos, jihadistas, são o que sobreviveram, são aqui os movimentos que sobreviveram à queda do nazismo ali no final da Segunda Guerra, né? Onde o nazismo resistiu no Oriente Médio, né? Isso tanto do ponto de vista ideológico e dos seus objetivos, quanto do ponto de vista histórico, né? A gente tem ali um histórico de relacionamento entre o Hitler e lideranças islâmicas que queriam, de alguma maneira, adaptar a tecnologia mortífera das câmaras de gás para o Oriente Médio, né? E o Hitler também, um dos primeiros intelectuais assim, e políticos a conhecer os planos da solução final, né, do Holocausto, foi aquele grande mufti de Jerusalém, né? Que era de fora ali do ciclo europeu, e ele foi um dos primeiros a ter acesso privilegiado ali aos planos, né? Então a gente vê que tem uma relação ali intrínseca, e é o que mais parecido hoje com o nacionalsocialismo, é o que a gente vê nesse movimento jihadista, né? E do ponto de vista de Israel, a situação é muito delicada, porque a gente vê que apesar dos Estados Unidos ser um país sempre aliado a Israel, a gente tem um governo, no mínimo, ambíguo, né? Claro, oficialmente, obviamente, nenhum presidente, nenhum governo americano vai poder se declarar contrário a Israel e favorável, ou pelo menos tolerante com o terrorismo. Mas as ações são sempre ambíguas, né? Uma no cravo, outra na ferradura, né? As organizações internacionais também inteiramente tomadas por políticos extremistas, socialistas e antissemitas, né? A gente viu a declaração infeliz agora do Guterres, né? Falando que aquilo ali não foi por acaso, né? Os ataques não foram por acaso, né? E o Guterres, inclusive, em 2020, ele recebeu um prêmio de Israel, né? O prêmio Theodor Herzl. É irônico, né? Justamente Theodor Herzl, fundador do sionismo, e o Guterres recebeu esse prêmio como se fosse um amigo de Israel. A gente vê que é um amigo da onça, na verdade, né? Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.